Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, véspera de duelo decisivo na Copa do Brasil. Amanhã começa a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, semifinal que está tendo muita polêmica e o Vasco, como a gente falou aqui no canal, quem acompanha o canal Machão da Gama tá sempre bem informado, né? A gente falou ontem que o Vasco deveria entrar no STJD contra a mudança da data do segundo jogo e isso aconteceu. O Vasco entrou no STJD e o Corinthians também se uniu aí ao Vasco nessa situação onde Vasco e Corinthians estão sendo prejudicados e estão aí tentando manter a data anterior, né, do jogo no STJD. Você vai entender aqui nesse vídeo. A gente vai dar uma passada também para falar aqui de basquete, que ontem o Vasco venceu na temporada de abertura aí do NBB. Tudo isso a gente confere depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, e o QR Code da KTO tá aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO, e lá você usa o cupom MDG20 para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Amanhã começa aí a disputa, né, da semifinal da Copa do Brasil, você pode dar o seu palpitinho lá no Vasco da Gama na KTO. Cupom MDG20 faz você ganhar um bônus e a KTO entende que você veio aqui pelo canal e continua dando moral pra gente. Bom, começa o vídeo falando aqui de basquete. Ontem o Vasco venceu o Caxias por 84-82 pelo torneio de abertura do NBB. Foi ali a primeira vitória, né, do Vasco nessa temporada, 84-82 contra o Caxias. E nessa terça, também conhecido como hoje, o Vasco vai enfrentar o KTO Minas. O Vasco vai enfrentar o KTO Minas às 5h30 da tarde. Então, começando aí a temporada de basquete. O Vasco, que no ano passado foi muito bem, né? Chegou na fase final ali do NBB, acabou sendo eliminado pelo Bauru, mas é um projeto muito bacana, né? Do basquete do Vasco, que voltou e voltou forte. A tendência é que esse ano o Vasco dispute também na parte de cima da tabela no basquete. Vamos começar agora a falar de futebol. Começo lembrando de uma notícia de ontem, que é uma notícia muito ruim, né? O David rompeu o ligamento cruzado do joelho e vai ficar de fora de 8 a 10 meses, né? Não vai jogar mais pelo Vasco em 2024. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro e será desfalque, né, da equipe do Vasco durante todo o restante dessa temporada e boa parte da temporada de 2025. O tempo de recuperação é de até 10 meses, né? Mais ou menos o tempo aí que Paulinho e Jair vão ficar de fora também. É claro, esse tempo dos dois estão acabando, o Jair já está quase voltando, o Paulinho vai demorar um pouquinho mais, mas o Jair já deve estar à disposição aí em breve. Então o David também sofre essa grave lesão, a terceira lesão de ligamento no Vasco nessa temporada. Enfim, uma tristeza, né? Uma tristeza. O Vasco poderia estar com uma equipe muito mais forte se tivesse o Paulinho, se tivesse o Jair, se tivesse o Adson, que também sofreu uma lesão. Do Adson foi de menisco, né? Agora o Vasco também perde o David. 4 jogadores titulares, a gente pode dizer assim, o Vasco perdeu durante a temporada por conta de lesões graves. Uma boa recuperação aí ao David. Vamos começar a falar agora aqui de Copa do Brasil. A gente começa falando de STJD. Ontem eu trouxe aqui a informação que o Vasco entraria, né, na justiça contra a alteração da data da partida de volta da Copa do Brasil. O jogo que saiu da quarta-feira, dia 16, para o domingo, né, sábado ou domingo, enfim, foi do meio de semana para o final de semana, para poder beneficiar ali Flamengo e também Atlético Mineiro. Então o Vasco entrou ontem
com uma medida inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco entende que Atlético e Flamengo estão sendo beneficiados e, em última análise, não descarta aí a justiça comum. A ação é da Vasco SAF e vai ser acompanhada pelo Corinthians em um segundo momento, com o mesmo objetivo. O Clube Paulista se juntou à reclamação do presidente Pedrinho e do diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, contra as alterações divulgadas pela CBF. O Vasco e o Corinthians esperam conseguir a anulação no STJD, mesmo sabendo que é um terreno de dura disputa contra a CBF, que tem uma natural influência sobre as comissões e indicações no tribunal. Mas também o Vasco conta ali na estratégia jurídica com o seu vice-presidente geral, né, que é o Paulo Salomão, que é ex-presidente do STJD. O escritório que defende o Vasco é de Luciana Lopes, advogada do clube em mais de uma gestão nos últimos anos, e ela é filha do presidente da FERJ, Rubens Lopes. A gente sabe que, cara, nesse meio do futebol, influência conta muito, né? Então o Vasco vai forte aí nos bastidores, tendo como representantes o ex-presidente do STJD e a filha do presidente da FERJ. Tanto que a própria FERJ se posicionou a favor do Vasco, né, nessa situação. Enfim, a gente sabe aí que as coisas funcionam com muito jogo de influência, né, nesses bastidores. O Vasco está se baseando no próprio regulamento, né, da CBF, que diz ali que não pode haver troca de data por conta de convocação, né? A CBF passou por cima do seu próprio regulamento. Em comunicado, o Vasco informou que entrou com a ação no STJD. Eu vou ler aqui o comunicado do Vasco da Gama. O Vasco diz o seguinte, abre aspas: o Vasco da Gama informa que, nessa segunda-feira, protocolou junto ao STJD uma medida inominada com pedido de urgência questionando a alteração unilateral das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol. A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma o seu compromisso com respeito às normas e à isonomia do futebol nacional. O Vasco aguarda e confia que a Justiça restabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas dia 16 ou 17 de outubro. Nota oficial do Vasco da Gama. E assim como o Vasco, o Corinthians se uniu e entrou também com uma ação no STJD. A diretoria do Corinthians decidiu na noite de ontem que vai ingressar com uma ação no STJD contra a mudança da data da segunda semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mais cedo, o Vasco tinha, tomado essa medida. O Corinthians se sente prejudicado pela decisão da CBF, que antecipou o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro e adiou o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Em pronunciamento, o presidente do Timão, Augusto Melo, disse que o clube foi desrespeitado. O departamento jurídico alvinegro argumenta que a perda de jogadores na data FIFA não é motivo para alteração de calendário. Também argumenta que as partes podem pedir mudança no dia de uma partida são o clube mandante, a federação mandante ou o detentor dos direitos de transmissão. Neste caso, só Corinthians e Vasco poderiam pedir a mudança, mas o pedido veio dos visitantes. Então o Corinthians também entrou aí com essa ação no STJD. Eu acho que é uma luta difícil, eu acho que é difícil conseguir reverter a decisão da CBF, mas não acho impossível, porque hoje o Vasco acaba tendo uma força ali no STJD e na Justiça por conta do seu vice-presidente, que é ex-presidente do STJD, por conta da sua advogada, que é filha do do presidente da Federação do Rio de Janeiro, e o Corinthians, naturalmente, sempre teve muita força, nos bastidores. Então é Vasco e Corinthians contra Flamengo e CBF. Vamos ver quem vai ganhar essa guerra de braço aí. Mas, se for seguir o regulamento da competição, o jogo tem que acontecer nos dias 16 ou 17. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!